Eu enxergo o cacau como um alimento, né? Uma fruta muito saborosa, muito rica nutricionalmente. E eu sempre vi isso como alimento porque eu cresci comendo, chupando cacau. Não livremente, porque não era permitido, né? Eu não tinha uma fazenda, era uma fazenda de pessoas que permitia que a gente coletasse as frutas, mas não o cacau. E a gente sempre dava um jeitinho de pegar um cacau ali para saborear a fruta, né? Enxergar o cacau como um alimento, a gente vê ele como precioso em todas as suas partes, que a gente pode consumir, que a gente pode fazer o mel, que a gente pode fazer uma geleia, a gente fazer um suco com a polpa maravilhosa e consumir isso. Então, depois que eu tirei tudo isso, aí sobram as sementes, que são preciosas também, né? Que a gente pode produzir um chocolate. Aí sim eu vou lá e produzo um chocolate, eu prenso uma manteiga e eu faço a utilização da fruta como um todo, né? Ser guardião do cacau significa plantar cacau em diversidade. Primeiro, ele é mais resistente a doenças. Segundo, as pessoas que estão plantando esse cacau têm uma diversidade de alimentos para consumir, tem uma diversidade de recursos para utilizar. Os animais que estão em volta, porque eu falo assim, eu sou guardiã do cacau, eu tenho essa terra, eu cuido dela. Mas eu não planto o cacau sozinha, sabe? Os passarinhos que vão lá e furam e comem um pouco e espalham a semente, eles também plantam cacau, né? Manter um local onde eles estão seguros, onde eles têm seus abrigos, onde eles não são mortos, né? É guardar o cacau, é garantir que o cacau continue sendo plantado. Eu nasci num vilarejo onde tinha muitas fazendas de cacau e depois, quando eu era muito bebê, eu fui morar na fazenda de cacau, assim que eu saí do hospital, com os meus pais, minha mãe e meu pai. Meu pai sempre trabalhou com cacau e a minha mãe, ela vem de um local onde se criava gado. Então, meu pai que trouxe a minha mãe para o cacau e hoje ela é apaixonada por cacau. E a minha mãe conta que quando eu nasci, eu não mamava. Então, ela pegava o mel de cacau, colocava um pouquinho de água, porque botava na mamadeira para me mamar, porque não era fácil para ela comprar o leite, né? Então ela fazia isso, ela pegava tangerina, que dá muito no cacau também, fazia o suquinho e dava para mim. Era como ela me alimentava. Ela conta, e olha que eu nasci na época áurea do cacau, quando o cacau estava muito em alta e vendia muito, eu nasci nessa época. Mas a minha mãe falou que morava numa casinha de madeira, sem água, sem luz, né? E sem acesso à cidade para comprar o que ela precisava para me alimentar. Então, mesmo nascer nessa época áurea, onde o cacau vendia muito, onde tinha muito cacau, isso não garantiu para mim condições de vida boas, sabe? Que meu pai recebesse ou tivesse uma condição de vida estável, né? Naquela época, os trabalhadores rurais, nem seus direitos não eram assegurados, né? E era essa época áurea. Áurea para quem, né? Áurea para poucos que detinham o poder da terra, né? Minha mãe cuidou de 6 filhos, 4 delas e 2 adotivos, sozinha. Foi difícil, a gente sempre passou alguns apertos, mas fome nunca. Porque quando a gente estava faltando alguma coisa, a gente ia na fazenda e buscava fruta. E era o nosso melhor programa, assim. Ia mesmo um grupo de crianças, a gente pegava uma lata, dessas latas de tinta,
e botava essa lata na cabeça e ia lá para a fazenda e colhia banana, tangerina, jaca e trazia pinha. E aí trazia essas frutas, né, caminhando para casa, e em casa tinha essa abundância, assim, né? Então eu gosto de pensar que esse sistema de plantio diversificado que a gente tem especificamente aqui na Bahia, garantiu não só para mim, mas para muitas pessoas que tivessem essa alimentação diversa como eu tive na minha infância, assim, né? Quando veio a vassoura de bruxa, o meu pai sempre trabalhou em fazenda de cacau. E aí ele ficou sem trabalho. E aí ele foi para Brasília buscar trabalho e nunca mais ele voltou. Eu não acho que foi a vassoura de bruxa que fez ele não voltar, eu acho que foi uma escolha dele, né? Mas eu acho que a falta de trabalho, a falta de organização, né, propiciou esse ambiente onde ele foi e não voltou. E querendo ou não, é minha história, faz parte da minha história, a vassoura de bruxa entrou dessa maneira, assim, né? O estudo era a única coisa que a gente tinha que podia nos ajudar a ter uma vida um pouco melhor. A minha mãe falava isso e eu acreditava nela, sabe? E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. E não era a melhor oportunidade, sabe? Era ir com uma pessoa que eu não conhecia, trabalhar como empregada doméstica, sabe? Mas eu sentia que lá eu teria a oportunidade de estudar. Então, quando eu fui buscar essas oportunidades, mas eu sabia que era só um tempo, que eu voltaria, assim, eu sempre quis voltar. Eu falei, eu vou lá, vou fazer o São Paulo, que é a América, Nova York brasileira, e depois eu volto para cá, pra Bahia, sabe? Eu caminho pela roça e meus olhos enxergam coisas, assim. Olhar uma planta e, nossa, me alegrar com a beleza da planta, com o recorte que ela tem, sabe? Quando eu era pequena e andava na floresta de cacau, que foi nessa época da vassoura de bruxa, eu ficava tentando achar a bruxa. Porque eu só via coisa boa na floresta, assim, na cabruca. Eu via tanta fruta, tanta banana, tanta tangerina, tanta banana. Eu falei, mas por que? Cadê essa bruxa? Mas tem tanta coisa aqui para vender, por que ninguém vende isso, né? E eu sinto que hoje pensar sobre isso me faz pensar na minha bisavó, sabe? Porque como um povo originário, né, que estava nessa terra há muito tempo, que usava os recursos dessa terra para poder manter sua vida, eles tinham essa sabedoria, esse conhecimento. Eu não estou inventando nada. Esses saberes já estão aí, eles estavam se perdendo. A Mimos da Mata é uma parte, né, do trabalho que eu faço, e eu sigo um pouco dos princípios da permacultura, onde a gente é lembrado da nossa responsabilidade de como a gente vai deixar essa terra, como a terra vai ficar depois da nossa partida, né, que impactos a gente vai trazer para ela. E um dos princípios é que a gente tem que compartilhar o excedente, né? Então, com a Mimos da Mata, é uma forma justa que eu encontrei de financiar o trabalho que eu faço com a terra, porque esse era um projeto que eu queria fazer. Cuidar da terra era meu sonho, minha vontade, né? E como é que eu ia fazer para financiar esse plano, entende? Para ter recurso para ele, né? Então, a Mimos da Mata foi essa forma, tanto de compartilhar o excedente, porque, nossa, a terra produz muito, a terra é muito abundante, é muita coisa que a gente tem. Então, é uma forma de eu compartilhar. E é claro que tem um custo, e por isso que os produtos são vendidos, mas a gente também faz troca, a gente também contribui com a escola do meu filho, com o meu vizinho, o presente de um amigo que vai casar, que é da minha região. Então, é uma forma que eu compartilho o que a minha terra produz aqui, é a Mimos da Mata. Mas é também, eu gosto de falar que a Mimos da Mata também é uma forma de atrair pessoas encantadas, né? De encantar as pessoas para essa cabruca de cacau, que é um sistema produtivo incrível, né? O nome, ele faz referência ao trabalho, né? De ser um mimo, de ser uma pequena coisa, sabe? Uma dose ali, uma coisa feita com muito carinho para nutrir uma pessoa, né? O produto da Mimos da Mata é isso.
respeito, geralmente ele é definido pela indústria, que diz que qualidade é uma amêndoa com acidez assim, ou uma amêndoa que não pode ser despolpada, porque muitas vezes isso vai atender a demanda dela. Mas para mim, uma amêndoa de cacau de qualidade é uma amêndoa que as frutas foram cultivadas no sistema que respeita a floresta, que não usou veneno, que respeitou as pessoas que plantou, honrou o trabalho delas, pagou corretamente. É uma amêndoa que a gente entende que a planta, quando vai produzir uma fruta, ela gasta muita energia para produzir essa fruta, né? E ela produz com o que tem de melhor, porque ela está produzindo algo para continuar existindo nessa terra, para se transformar em novas árvores. Então ela produz com o que tem de melhor. E cada partezinha dessa fruta, ela tem uma função para a planta e ela pode ter uma função para a gente também. E na fruta cacau especificamente, a gente pode fazer uso de todas essas partezinhas. E aí ainda vai sobrar essa amêndoa que tem uma intensidade de sabor tão grande que a gente pode aí ir misturando e temperando ela com tanta coisa e transformando ela em alimento, chocolate, bebida, barra, doce, tanta coisa que a amêndoa do cacau produz. Essa amêndoa aqui, para mim, tá de excelente qualidade. E eu digo isso não porque ela tá bem fermentada e abriu galerias, não só por isso, porque essas frutas são frutas orgânicas, produzidas sem venenos. Essas frutas, toda a polpa dela alimentou minha família. Eu percebo que os alimentos, o melhor caminho é a gente não contaminar eles, né? Deixar sujo para depois tentar limpar. Não, a ideia é, como a natureza nos dá limpinho, protegido, a gente continua esse processo para poder armazenar. Então seca com cuidado, armazena com cuidado e aí a gente tem uma amêndoa de muito boa qualidade. Eu hoje ainda estou tentando chegar num modelo de produção artesanal, porque é assim que eu quero continuar estando, né? Um modelo artesanal, mas que é organizado, que faz seu controle financeiro corretamente, que um artesanal que cumpre com a legislação vigente para a produção de alimentos, né? A Mimos não será uma grande indústria que você vai produzir 500 barras de chocolate, não será isso. A Mimos será uma empresa pequena, artesanal, que produz chocolates únicos, que são os chocolates da Nara. E o crescer para Mimos é quando a gente vê outras Mimos nascendo, que não necessariamente se chame Mimos, né? Mas que seja outras agroindústrias, outras pessoas que estão beneficiando os seus produtos e lançando, né? É isso, porque eu vejo que isso é sustentável. O artesanal, ele é o futuro para mim, eu acredito nisso, e ele é sustentável, né? Porque eu consigo atender ali o que está em volta de mim, a minha demanda, aí eu tenho um vizinho que atende a demanda dele, e assim a riqueza se espalha, né, entre todos nós. E eu já vi isso acontecer simplesmente compartilhando conhecimento, assim, da forma como eu sabia, nem foi tão rebuscado não, sabe? Um vídeo mal gravado no YouTube, e uma pessoa lá do Amazonas viu o vídeo, decidiu aplicar alguma das técnicas que eu ensinei, né? Veio aqui, conheceu um pouco do meu trabalho e hoje ela desenvolve um trabalho com uma comunidade inteira de ribeirinhos lá, né? Compartilhar o conhecimento, eu falo que é uma coisa assim que é viciante, tá?
Primeiro porque nos enche de alegria, assim, sabe? Tenho várias experiências, assim, de receber de volta, né? Um pouquinho daquilo que a gente compartilha, né? De ver o poder de transformar, de ajudar. E muitas vezes, assim, a gente ouve isso, né? Que a gente tem tantas riquezas e não sabe como usá-las. Quando a gente compartilha, a gente recebe mais, e recebe muito mais. E essa é uma coisa que eu realmente acredito nisso, né? De compartilhar sem medo, né? Sem medo de nada, assim, porque alguém vai te copiar, porque vai fazer igual você, puxa vida, que faça, assim, sabe? É o que eu realmente desejo. Porque nós somos muitos, temos muito recurso a nosso favor, principalmente aqui no Brasil, na nossa região da Bahia, que a gente tem muito, muito mesmo, a gente é uma terra de abundância, nós estamos, né? Mas que é muito explorado, né? Que as pessoas vêm, retiram. Então a gente parece que é criado nesse sistema de sobrevivência e não de viver, né? De viver aquilo que você quer fazer. Não, de sobreviver, de ter que conseguir sua comida e em último caso a gente começa a pensar no que você tem por objetivo ou o que você gosta ou quais são o seu talento, né? Hoje eu vejo que foi muito sofrido esse caminhar meu até chegar nesse lugar que eu estou hoje, como mulher preta, com todas as faltas que a gente tem e com todas a herança, né? Herança financeira não vem não, mas a herança da escravidão, a herança de ter tido uma família que sempre viveu na escassez, né? Que sempre teve muito pouco acesso à educação, pouco acesso a recurso financeiro. E a gente leva essa herança em coisas simples, assim, sabe? Pequenas coisas que você não sabia, que você soube. Nossa, como eu não passei tanto tempo sem saber isso, né? Como eu passei tanto tempo sem saber como transformar uma amêndoa de cacau em chocolate, né? Eu percebo assim que, beleza, eu cheguei aqui, me lasquei toda aí no caminho, mas estou aqui, estou fazendo isso. E aí eu vejo que eu já tenho privilégios, olha que incrível, né? Eu sou uma mulher preta que tem privilégios. E aí a gente volta para aquela coisa do compartilhar, né? Que hoje eu posso usar desses privilégios que eu conquistei para ajudar outras pessoas, outras mulheres negras, para que elas não precisem passar pelas mesmas dificuldades que eu, né? Para que elas possam gastar energia vivendo, gastar energia criando um mundo melhor, mais justo, mais amoroso, ao invés de gastar energia sobrevivendo, que foi o que eu fiz durante boa parte da minha vida, né? Eu acredito na força do desejo. Sim. Se a gente tem um desejo no nosso coração, tem vontade de fazer algo, e a gente pode identificar, eu gosto de pequenos passos, identificar hoje o que eu consigo fazer hoje para alcançar aquilo que eu almejo. Então, hoje eu consigo pegar um papel e uma caneta e desenhar e mostrar passos, coisas que eu queria alcançar. Eu consigo fazer isso, então eu posso fazer isso. E isso é um começar. Um pouquinho de cada vez. A gente pode fazer um pouquinho de cada vez, um passinho de cada vez.
A Nara é uma mulher livre, é guardiã de uma terra que tem 31 hectares de terra, é muita terra. A Nara é mãe do Saulo e do Levi, me emociona falar disso, né? E a Nara é uma agricultora, né? Que planta, que tem colhido muitos frutos, né? O meu propósito é realmente continuar exercendo a minha liberdade, continuar fazendo minhas escolhas livremente. E também o meu propósito é inspirar outras mulheres, a criar essa atmosfera e essa caminhada de liberdade, assim, né? E apoiar essa coisa da justiça social, né? De ser justo para as mulheres, de ser justo para as crianças, de ser justo para quem tem a pele preta e que sofre tanto nesse país, né? Eu sou sonhadora. Eu acho que a gente pode, sim, mudar o mundo. O mundo todo talvez não, mas o nosso mundinho ali próximo da gente, a gente pode, sim. Deixa a baiana sambar, deixa a baiana sambar, deixa a baiana sambar. A baiana entrou no samba, deixa a baiana sambar, deixa a baiana sambar, deixa a baiana sambar. A baiana entrou no samba, deixa a baiana sambar, deixa a baiana sambar, deixa a baiana sambar. A baiana está sambando e o povo gritando assim: salve a Bahia, salve o